Olá, está no ar o TCE Notícias, aqui pela sua TV Contas, canal 30.2. Presidente do TCE de Mato Grosso cita renúncia fiscal de 10,8 bilhões e quer prestação de contas das empresas beneficiadas. Agora, nós temos que perguntar, e eu quero sugerir, conselheiro Valdir Tei, que essas empresas nos apresentem um relatório com o que fizeram para Mato Grosso. TCE de Mato Grosso constata sustentabilidade fiscal e emite parecer prévio favorável às contas do Executivo Estadual. Por unanimidade, Tribunal de Contas mantém suspensa a contratação de empréstimo de 139 milhões de reais da Prefeitura de Cuiabá. A contratação causará endividamento expressivo ao município já em desequilíbrio fiscal e orçamentário, evidenciado pelas contas de 2022. TCE de Mato Grosso recomenda a adesão dos 142 municípios do estado ao programa Vigia Mais Mato Grosso. A sustentabilidade fiscal e o cumprimento de limites legais resultaram na emissão de parecer prévio favorável às contas anuais de governo do Executivo Estadual, referentes ao exercício de 2023 pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Apreciado em sessão extraordinária do dia 29 de agosto, o balanço foi aprovado por unanimidade do plenário. A sustentabilidade fiscal e o cumprimento de limites legais resultaram na emissão de parecer prévio favorável das contas anuais de governo do Executivo Estadual, referentes ao exercício de 2023. Apreciado em sessão extraordinária realizada na tarde da última quinta-feira, 29 de agosto, o balanço obteve unanimidade do plenário. O conselheiro Valdir Júlio Teis, relator do processo, verificou que na execução orçamentária houve resultado superavitário de 9,4 bilhões de reais. Constatou ainda o cumprimento dos limites constitucionais e legais, com a aplicação de 29,65% na manutenção e desenvolvimento do ensino, percentual superior ao limite mínimo legal de 25%. E na remuneração dos profissionais da educação básica foram aplicados 87,13% dos recursos do Fundeb, ultrapassando também o limite mínimo constitucional de 70%. As despesas com pessoal do Poder Executivo totalizaram 43,21% da receita corrente líquida, abaixo do limite máximo legal de 49%. As despesas com ações e serviços públicos de saúde, as aplicações corresponderam a 14,92%, sendo que o mínimo legal é de 12%. E segundo o conselheiro relator Valdir Teis, nesse caso também se percebe uma evolução do percentual nos gastos da saúde de 2019 até 2023, com um aumento ano após ano. No índice de liquidez do Estado, Mato Grosso apresenta um ativo circulante na ordem de 23,4 bilhões, contra um passivo circulante de 11,7 bilhões de reais. Por outro lado, o resultado financeiro apresentou déficit de 1,3 bilhão de reais, interrompendo uma série histórica de 4 anos de superávit. Em seu voto, o conselheiro Valdir Teis destacou que a receita corrente líquida foi de 30,9 bilhões de reais e chamou a atenção para o volume das renúncias de receitas, de 10,8 bilhões de reais, que ficaram no topo do ranking dos gastos estaduais. Os valores correspondem a quase o dobro das despesas com educação e praticamente ao triplo dos gastos com saúde, por exemplo. Dos incentivos fiscais, que nós temos uma renúncia bastante elevada. Só que a gente tem que ver essa contrapartida da renúncia, a questão da geração da economia interna. São empresas que não estavam aqui, vieram para cá. Quando o Estado concede uma renúncia fiscal,
Ao mesmo tempo, existe uma renúncia direta da atividade, mas existe uma arrecadação periférica pelo consumo de energia, pelo consumo de combustíveis, pela geração de empregos que consomem nas suas localidades, manutenção da própria atividade. Então, existe sempre uma agregação de receita, mas a renúncia, lógico, ela é superior que a agrega de receita, mas tem o benefício social, que é o próprio desenvolvimento do Estado. O conselheiro relator manteve 3 irregularidades constatadas nos autos, referentes ao planejamento e orçamento, a não expedição de ato determinando a limitação de empenho e movimentação financeira e a existência de mais de uma unidade gestora com finalidade de administrar o regime próprio de Previdência Social, RPPS. Nesta senda, faz-se pertinente alertar o governo estadual sobre a necessidade de um elevado esforço para implantar a unidade gestora única da RPPS para a contribuição de decisão final sobre a arrecadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios com vistas a equilibrar as contas do regime próprio e evitar que déficit provoque o desequilíbrio fiscal do Estado e o comprometimento do alcance de suas atribuições constitucionais. Entretanto, ponderou que as falhas não têm potencial para influenciar negativamente o balanço. Frente ao exposto, acolheu integralmente o posicionamento do Ministério Público de Contas e votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, com expedição de recomendações ao governo do Estado. Entretanto, alguns pontos merecem ressalva, entre eles as metas fiscais previstas na LDO. Essas metas fiscais, como foi apresentado nas planilhas, no relatório, se vê que todas elas não foram cumpridas, tanto a meta fiscal do resultado primário quanto a meta fiscal do resultado nominal. Outro ponto que merece destaque é o fato de a LOA de 2023 ter sido deliberada pelo Poder Legislativo somente em janeiro do mesmo ano, ou seja, tardiamente, e no ano da sua execução. Assim, as recomendações incluem a priorização da deliberação e aprovação da Lei Orçamentária Anual no ano anterior à sua execução, a redução do limite de autorização para alteração da LOA e a criação de ações corretivas de impacto que estimule o desenvolvimento econômico das cidades, melhorando seus resultados sociais. Sobre as renúncias fiscais, recomendou que o Estado fomente e priorize a fiscalização da receita pública e da renúncia de receita, para contribuir com a redução dos déficits financeiros e fiscais de cada exercício e para estimular a obtenção dos recursos imprescindíveis ao financiamento das políticas públicas. O posicionamento do relator foi acompanhado pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Sérgio Ricardo, que destacou que o valor das renúncias fiscais praticamente se iguala ao volume de recursos destinados a 3 secretarias que mais precisam de receitas: saúde, educação e segurança. Então veja, se eu somar 4 tradings, 1,2 bi, JBS, BRF e mais algumas ali, mais 2,4 bi. Então aqui dá 3,6 bilhões. Só essas meia dúzia de empresas levaram de renúncia o mesmo que a saúde. Muito bem, mas como eu disse, a saúde responde a um relatório. O que é que você fez com esse dinheiro, saúde? Ela vai responder. Agora, nós temos que perguntar, e eu quero sugerir, conselheiro Valdir Teis, que essas empresas nos apresentem um relatório com o que fizeram para Mato Grosso. Ao defender o fim das desigualdades regionais, ressaltou ainda que as renúncias beneficiam apenas os municípios mais desenvolvidos. Não estou aqui questionando a renúncia que se faz para essas empresas. Eu estou questionando a renúncia que não se faz para outras e para a renúncia e para a não motivação para que essas empresas se instalem onde estão os municípios que precisam. O último censo do IBGE nos mostrou que 51 municípios do estado de Mato Grosso perderam população, perderam gente, as pessoas estão indo embora. Neste contexto, o conselheiro Antônio Joaquim falou sobre os baixos índices sociais registrados. Considerando os resultados econômicos, do Estado, eles são muito ruins. Não se pode se conformar, o governo não pode se conformar
com esses resultados, né? Tanto na educação, como na saúde, como na segurança pública, porque o Estado tem crescido de forma espetacular. Todo mundo diz, e é verdade, o crescimento de Mato Grosso é no ritmo da China. Todo mundo fala isso com orgulho, e é verdade. Então, é preciso que os índices sociais também acompanhem isso. E, para isso, tem que ter decisão política, do ponto de vista de escolha de políticas públicas sociais. Por sua vez, o conselheiro Walter Albano explicou que o incentivo ao desenvolvimento tem que ocorrer pela via do orçamento e parabenizou o executivo pela redução da dívida contratual, que em 95 era 4 vezes maior que a receita corrente líquida e hoje corresponde a apenas 12%. O Estado recuperou a sua capacidade de financiar o seu desenvolvimento. Então, se nós nos libertarmos, como disseram aqui o presidente e os conselheiros, se nós nos libertarmos dessa estratégia nacional de renúncia de receita, se prestarmos atenção na busca de um equilíbrio entre Estado produtor e consumidor no novo modelo tributário que está se desenhando e se colocando para o país, e se nós mudarmos a legislação sobre essa questão dos créditos podres, com certeza nós teremos logo, logo, uma conta pública que limpa, mostrando a realidade e talvez até colocando nas mãos das autoridades políticas, do Legislativo e do Executivo, melhores condições para a governança. Para o Procurador-Geral de Contas, Alisson Carvalho de Alencar, a sustentabilidade fiscal e o resultado das políticas públicas entregues à população se sobressaíram na análise das contas. Contudo, alertou sobre a necessidade de adequação orçamentária, considerando o risco de déficit no exercício de 2024. Esse contexto representou a interrupção, conselheiro Antônio Joaquim, da série de resultados superavitários observados desde 2019, embora decrescentes a partir de 2020. Sendo assim, caberá à gestão adotar medidas para ajustes nas finanças do Estado, em específico nos resultados orçamentários, de forma a manter o equilíbrio fiscal perene do Estado de Mato Grosso para os exercícios subsequentes. Nas contas anuais de governo, o Tribunal de Contas do Estado apresenta um resultado da avaliação da conduta do chefe do Poder Executivo quanto ao planejamento dos gastos públicos, organização das ações e controle das políticas públicas. A partir dessa avaliação, emite um parecer prévio, que é enviado à Assembleia Legislativa do Estado. E o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Sérgio Ricardo, quer uma prestação de contas das empresas beneficiadas com renúncia fiscal, que ultrapassou 10,8 bilhões em 2023. Durante a análise das contas anuais do governo do estado, o presidente destacou que o valor da renúncia foi praticamente o mesmo do investido em saúde, educação e segurança pública, as 3 áreas que mais precisam de recursos. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Sérgio Ricardo, quer uma prestação de contas das empresas beneficiadas com a renúncia fiscal, que ultrapassou 10,8 bilhões de reais em 2023. Durante a análise das contas anuais do governo do estado, em sessão extraordinária da última quinta-feira, dia 29 de agosto, o presidente destacou que o valor da renúncia foi praticamente o mesmo do investido em saúde, educação e segurança pública, as 3 áreas que mais precisam de recursos. O conselheiro Sérgio Ricardo pontuou que o orçamento da saúde no ano passado foi de 3,8 bilhões de reais, da educação 5,8 bilhões e da segurança pública 4,2 bilhões de reais, um total de 13,8 bilhões. O volume de renúncia está tecnicamente empatado aí com o volume das 3 secretarias que mais precisaram de receitas. Muito bem, se eu for lá e perguntar, Secretaria de Saúde, você recebeu 3 bilhões 800. Qual foi a resposta que você deu para a sociedade? Eu vou ter lá um volume, eu vou ter lá um relatório. Olha, a saúde fez isso. Se eu perguntar para a segurança, secretário de Segurança, o que vocês fizeram lá com 4,2 bi?
a Secretaria de Segurança vai nos apresentar um relatório. Da mesma forma, na educação, 5,8 bi, a educação também vai nos apresentar um relatório. Quando eu vou para renúncia, veja só, apenas as tradings, Bung, ADM, Cofco e Cargill, que são, inclusive, conselheiro Antônio Joaquim, Vossa Excelência esteve conosco naquele grande debate, grande encontro sobre a moratória. Somente essas 4 empresas que estão lá na moratória, são signatárias da moratória, então, só essas 4 tradings receberam 1,2 bilhões de renúncia. Quando eu chamo a informação e para o mundo da carne, só JBS e BRF, mais algumas, levaram 2,4 bilhões de renúncia. Então, se eu somar só isso aqui, já deu o valor da saúde. Então, veja, se eu somar 4 tradings, 1,2 bi, JBS, BRF, e mais algumas ali, mais 2,4 bi. Então, aqui dá 3,6 bilhões. Só essas meia dúzia de empresas levaram de renúncia o mesmo que a saúde. Muito bem, mas como eu disse, a saúde responde a um relatório. O que é que você fez com esse dinheiro, saúde? Ela vai responder. Agora, nós temos que perguntar, e eu quero sugerir, conselheiro Valdir Teis, que essas empresas nos apresentem um relatório com o que fizeram para Mato Grosso. Ao salientar sua defesa pelo fim das desigualdades do Estado, o presidente pontuou que não há outro caminho para isso do que se criar alternativas, oportunidades e qualificação para quem vive naquele município desigual. E, nesse contexto, destacou a relevância dos incentivos. Não estou aqui questionando a renúncia que se faz para essas empresas. Eu estou questionando a renúncia que não se faz para outras e para a renúncia e para a não motivação para que essas empresas se instalem onde estão os municípios que precisam. O último censo do IBGE nos mostrou que 51 municípios do estado de Mato Grosso perderam população, perderam gente, as pessoas estão indo embora. E aquilo que o senhor colocou aqui, conselheiro Valdir, pode olhar os municípios, 14 em fase dinâmica, 28 em ascensão, e quando a gente vai ver a geração de emprego, essas empresas não merecem renúncia? Merecem, não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando, né? Mas hoje as renúncias estão ali empatadas tecnicamente com o orçamento dos 3 maiores orçamentos das secretarias. O presidente também questionou o valor da dívida ativa do Estado, que em 2019 era de 53 bilhões e agora é de 87 bilhões de reais. Em 2023, o que o Estado arrecadou? 0,63%, nem 1%. Mas que dívida é essa? É de verdade essa dívida? Porque qualquer empresa que estiver nessa situação quebrou, fechou as portas. Tem uma dívida dessa e não consegue cobrar 0,63%? Que dívida é essa? É uma dívida de verdade? É de mentira? Ela existe, o Estado não consegue cobrar? Se não consegue cobrar, por que não buscam uma alternativa com quem sabe cobrar? Eu vejo estados brasileiros que têm empresas contratadas para cobrar a dívida. Agora, de 87 bilhões, alguém deve para o Estado hoje 87 bilhões. Alguém deve. Eu sei que eu não devo nem um centavo, mas aqui em Mato Grosso tem um monte de gente que deve para o Estado. Isso não há, eu não consigo entender isso. É difícil compreender. Se o Estado tem 87 bilhões para receber, como que em 2023 só recebeu 0,63, ou seja, nada? E aí, quem que deve? Esse que deve vai pagar? Não vai pagar? O conselheiro presidente Sérgio Ricardo lembrou ainda que, em junho, o Tribunal de Contas já havia instaurado auditoria especial para avaliar a eficácia, eficiência, efetividade e transparência da política de incentivos fiscais estaduais e da gestão da dívida ativa estadual, referente aos últimos 5 anos. Eu conheço um pouco da história de Mato Grosso e agora tenho a oportunidade de estar aqui, nessa corte, aprendendo muito
e sendo bastante questionador com os números que estão aqui no relatório. Então, fica aqui a minha contribuição no sentido de reflexão. O Tribunal de Contas de Mato Grosso manteve suspensa a contratação de empréstimo de 139 milhões pela Prefeitura de Cuiabá, junto ao Banco do Brasil, em decisão unânime na 9ª sessão ordinária. A medida foi expedida por meio de julgamento singular do conselheiro José Carlos Novelli. O Tribunal de Contas de Mato Grosso manteve suspensa a contratação de empréstimo de 139 milhões pela Prefeitura de Cuiabá, junto ao Banco do Brasil, em decisão unânime na 9ª sessão ordinária. A medida foi expedida por meio de julgamento singular do conselheiro José Carlos Novelli. A cautelar foi solicitada pelo Ministério Público de Contas e é fruto de acompanhamento simultâneo especial instaurado no final de julho, quando o relator solicitou ao prefeito Emanuel Pinheiro uma série de esclarecimentos sobre a viabilidade da operação. Contudo, a justificativa não detalhou o custo-benefício dos investimentos ou seu interesse econômico-social. Para Novelli, faltaram informações sobre possíveis alternativas, os planos de execução e o cronograma de desembolso. Para o conselheiro, a magnitude dos valores envolvidos acentua o risco de comprometimento da saúde financeira do município a longo prazo, prejudicando os serviços públicos essenciais. A magnitude dos valores envolvidos acentua o risco de comprometimento da saúde financeira do município a longo prazo, prejudicando os serviços públicos essenciais e outros interesses primários. O conselheiro relator também chamou a atenção para a fragilidade financeira da gestão. A contratação causará endividamento expressivo a um município já em desequilíbrio fiscal e orçamentário, evidenciado pelas contas de 2022, que mesmo que provisoriamente receberam parecer prévio pela reprovação, reforçando a necessidade de rigorosa análise da capacidade do ente em assumir novas dívidas. Na decisão singular, que foi expedida no dia 9, Novelli estabeleceu prazo de 30 dias para o gestor demonstrar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Resolução número 43 de 2001 do Senado Federal, apresentando relatórios com o custo-benefício da operação de crédito. O prefeito deve ainda apresentar um plano de aplicação dos recursos, com cronogramas de desembolso e a previsão de contratos a serem celebrados e demonstrar a viabilidade e a capacidade de endividamento do município. Então, no caso em tela, note-se a ausência de pareceres técnicos objetivos e de um plano efetivo de aplicação dos recursos que se pretende captar. Elementos fundamentais para justificar a necessidade da operação de crédito e orientar adequadamente a execução das despesas propostas pela Prefeitura Municipal. O gestor municipal sequer esclareceu se os gastos que motivaram a captação do empréstimo estão relacionados a contratos em andamento ou em novos processos de contratação, o que é crucial para evitar possível incidência do artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede o abandono de projetos em execução. Para o conselheiro José Carlos Novelli, este cenário é agravado pelo iminente encerramento do mandato do prefeito em 2024. E pelo fato de que as obrigações do empréstimo recairão exclusivamente sobre seu sucessor, sem qualquer ônus para a atual gestão, o que justifica a atuação preventiva do Tribunal de Contas de Mato Grosso com a concessão da tutela provisória de urgência. Enfatizo que a medida cautelar não se reveste de irreversibilidade e tampouco apresenta perigo de dano inverso, tendo em vista que poderá ser revogada caso comprovado o cumprimento dos pressupostos normativos sem prejuízos relevantes à administração. Portanto, voto pela homologação por parte deste egrégio plenário da tutela provisória de urgência deferida por meio do julgamento singular número 581, JCN de 2024, cujo inteiro teor ratifico nesta oportunidade. Municípios matogrossenses deverão implementar conteúdos sobre violência doméstica e familiar na grade da educação básica. A recomendação foi emitida pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso durante sessão plenária.
As formas de violência doméstica e familiar vão desde física e psicológica. Muitas mulheres são vítimas e nem sabem. Por isso, dialogar sobre o tema nas escolas é fundamental para compreender e enfrentar essa problemática. Durante a 9ª sessão ordinária, o Tribunal de Contas de Mato Grosso recomendou a inclusão de conteúdos sobre violência doméstica e familiar na grade da educação básica. Os municípios matogrossenses deverão se adequar às leis federais e estaduais, implementando conteúdos que abordem direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra crianças e adolescentes. O objetivo da nota é promover a reflexão entre estudantes, profissionais da educação e toda a comunidade escolar sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar. O TCMT recomenda também que as secretarias municipais e a Secretaria Estadual de Educação implementem a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. A ação deve ser realizada anualmente no mês de março, em todas as instituições públicas e privadas da educação básica. O TCE de Mato Grosso emitiu parecer favorável às contas anuais de governo das cidades de Cáceres, Nova Mutum e Paranaíta do exercício de 2023, destacando a execução orçamentária superavitária e o equilíbrio financeiro dos municípios. Os processos foram apreciados na 9ª sessão ordinária. O Tribunal de Contas de Mato Grosso emitiu parecer favorável às contas anuais de governo das cidades de Cáceres, Nova Mutum e Paranaíta de 2023, destacando a execução orçamentária superavitária e o equilíbrio financeiro dos municípios. Os processos foram apreciados na 9ª sessão ordinária. Sobre o balanço de Cáceres, o conselheiro relator, Valdir Teis, destacou que o município apresentou execução orçamentária superavitária e desempenho regular nas despesas com investimentos, alcançando 12,64%. A disponibilidade bruta ficou em torno de 30 milhões, o que corresponde a R$ 1,74 para cada um de dívida. Despesas empenhadas 469.423.000, liquidadas 451.239.000, que resulta em restos a pagar não processados de 29.812.000. E quando se tomam as receitas liquidadas de 451.239.000, menos as despesas pagas de 437.877.000, resta um saldo de restos a pagar processados de R$ 7.038.000. O conselheiro José Carlos Novelli, responsável pela relatoria das contas anuais de governo da cidade de Nova Mutum, elogiou o gestor do município pela diligência na aplicação dos recursos em áreas como educação, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e Saúde, respeitando os percentuais mínimos constitucionais. É possível verificar que, ao final de 2023, o município apresentou superávit financeiro da ordem de R$ 97.571.900,18. Além disso, o município demonstrou boa capacidade para honrar os seus compromissos de curto prazo, na medida em que, para cada R$ 1 de obrigação, possui R$ 1,94 de recursos para o seu ativo financeiro. Assim, conforme relatado, não foram identificadas irregularidades. Dentro do exposto, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas anuais de governo do exercício 2023 da Prefeitura de Nova Mutum, sob a responsabilidade do senhor Leandro Félix Pereira, com as recomendações descritas no voto integral. É a síntese do meu voto, senhor presidente. O relator do processo das contas anuais de Paranaíta, o conselheiro Antônio Joaquim, destacou que o município apresentou equilíbrio financeiro e superávit no balanço patrimonial. Pois bem, com relação ao achado referente à não implantação de políticas públicas de prevenção e combate à violência contra as mulheres, discordei da unidade técnica e acompanhei o posicionamento aí sim do Ministério Público de Contas quanto ao seu saneamento, pois o defendente comprovou a realização da Semana de Prevenção da Violência contra a Mulher. Os relatores dos processos votaram pela emissão de parecer favorável à aprovação dos balanços, com recomendações de aprimoramento das técnicas de previsão de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade financeira do município. O Tribunal de Contas recomenda que municípios matogrossenses façam a adesão ao Programa de Gestão Previdenciária. A nota recomendatória foi aprovada por unanimidade do plenário durante sessão ordinária. De acordo com o presidente da Comissão Permanente de Saúde,
Previdência e Assistência Social, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, a medida visa proporcionar às prefeituras mais controle dos seus ativos e passivos, além de mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. 106 municípios de Mato Grosso que possuem o regime próprio de Previdência Social, o RPPS, apenas 32 aderiram ao programa. Diante deste cenário, o Tribunal de Contas do Estado aprovou por unanimidade, durante a 9ª sessão ordinária, uma nota recomendatória para que os demais municípios façam a adesão ao mecanismo. A nota do TCMT, por meio da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, tem o objetivo de incentivar a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária. Conforme o presidente da comissão, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, a nota visa ainda proporcionar às prefeituras mais controle e transparência com os segurados e a sociedade. Embora a participação do Progestão seja opcional, o programa tem se mostrado um instrumento valioso na modernização e profissionalização dos RPPS, promovendo padrões de atividade que geram maior controle e transparência das operações. A orientação da certificação pelo Progestão comprova que o RPPS adotou a prática eficaz de administração previdenciária, refletindo na melhoria do gerenciamento de ativos e passivos, bem como no incremento da transparência das interações com os segurados e com a sociedade em geral, evitando que não haja transferência de responsabilidade dos custos para as futuras gerações. O conselheiro ainda enfatizou que a parcela do orçamento público destinada à manutenção dos RPPS torna sua boa gestão essencial para o equilíbrio das contas públicas e a capacidade dos entes federativos de implementarem políticas públicas em prol da população. Destaco ainda que a importância da educação previdenciária, que visa capacitar os servidores sobre a gestão e funcionamento dos fundos, incentivando a participação em conselhos e comitês de gestão previdenciária, bem como estimulando boas práticas de finanças que podem ser adotadas ao longo da vida. Por esses motivos, a Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com o intuito de auxiliar e induzir a promoção de sustentabilidade previdenciária em nosso Estado, propõe a expedição de recomendação às prefeituras municipais para que promovam a adesão ao Progestão, visando a modernização e profissionalização da gestão previdenciária em benefício dos servidores públicos e da sociedade. Os municípios interessados em aderir ao programa devem seguir algumas medidas que constam na íntegra da nota recomendatória, como, por exemplo, elaborar o plano de trabalho para a certificação do Progestão de acordo com o nível de aderência pretendido. Voltamos a qualquer momento com mais informações aqui na sua TV Contas, canal 30.2. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 70 anos.